Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. E dessa feita, nós iremos iniciar o capítulo 13. Nós iremos fazer a primeira, iremos aqui darmos o pontapé inicial, start, na primeira exposição, ou na primeira exposição, que está nos versículos de 1 a 7, tá? O cristão e as autoridades. Vida em dois reinos. O cristão é cidadão celeste, né? Cidadão dos céus e cidadão também aqui na terra, né? Somos cidadão dos céus, embaixadores do céu, de Deus, mas também nós somos cidadãos aqui da terra. Nós pagamos impostos, nós temos direitos, deveres. Então, vida em dois reinos, o cristão e as autoridades civis. Tá? Os versículos de 1 a 7, nós iremos entender. Nós iremos entender. Será que eu posso desobedecer uma autoridade? Tá? Quando a autoridade extrapola, o que eu devo fazer? Em um governo totalitarista, comunista, socialista, né? Um governo imperialista, que era o governo aqui que Paulo, o que na sua época ele experimentou. Nessa época aqui, quando ele escreveu a carta, quem já estava no poder era Nero. Nero, que a partir do ano 64 vai começar aquela perseguição terrível, sangrenta, brutal, criminosa, letal contra os cristãos, contra a igreja. Então nós iremos aprender os nossos deveres em relação às autoridades. E nós iremos aplicar a nossa vida, né? E as lições que nós devemos extrair desse maravilhoso e importante texto. A última exposição que nós fizemos foi dos versículos 17 a 21, aonde Paulo, do capítulo 12, aonde Paulo trata sobre a nossa relação com os inimigos. E Paulo ecoa aqui as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus que ele ensinou. Em relação a tratar o próximo, em relação a não revidar, em relação de dar outra face, de pagar o mal com o bem, de retribuir sempre quando for necessário e tiver a chance e oportunidade de retribuir com o bem e não com o mal, tá? Se possível, ter paz com todos. Então, essa foi a nossa última exposição, a nossa relação com os inimigos. E essa primeira exposição do capítulo 13 é a obediência às autoridades. E aqui nós iremos iniciar essa exposição, tá? Paulo começa no versículo 1 dizendo assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. A versão que eu estou usando aqui, queridos, é a Nova Almeida atualizada, tá? NAA. Outras Bíblias, versões, vai trazer toda a alma esteja sujeita ou estejam sujeitas às autoridades. E a expressão alma aqui é um hebraísmo que Paulo usa para se referir a todo ser humano, a todo indivíduo, a toda pessoa. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. E a expressão aqui, autoridades, né, vem de um termo grego, exousia. Exousia. E o contexto vai mostrar que não são autoridades no sentido de anjos, potestades, como Oscar Cullmann, ele interpretou. Não, as autoridades aqui são autoridades humanas, tá? São constituídas, ou foram constituídas. Nessa época, lembrando aqui, não existia, né? Paulo não tinha noção da democracia, porque o Império Romano não era democrático, no sentido político, não era. Era o imperador, e ele que mandava e desmandava, e ponto final. E ele só era substituído, e só era eleito um novo imperador quando ele morria. Então o imperador era vitalício, ou então quando se era assassinado, né? Então, aqui está uma ordem expressa.
né? E a primeira coisa que nós devemos entender é que não existe ninguém autônomo. Nós sempre estamos debaixo de autoridade de alguém. Quando nós nascemos, a primeira ou as primeiras pessoas que nós devemos ter obediência e se reportar é os nossos pais, é o pai e a mãe, que é a primeira referência de autoridade que você tem, que é a autoridade do pai e da mãe no lar. Depois, quando você vai para a escola, você vê que a referência de autoridade agora é o professor ou a professora. Quando você tira os seus documentos civis, o seu RG, o seu CPF, o seu título de eleitor, você vai saber que no seu município, no seu estado, na presidência da República, tem lá um presidente, tem um vereador, que é uma autoridade, tem o deputado federal, estadual, o senador, e você deve saber as funções de cada um deles. Por mais que hoje falar de política está um pouco complicado, porque muitos políticos têm dado maus exemplos, né, em relação à corrupção, e falar hoje, a pessoa dizer que é político, ou se tornar político, já começa com descrédito, porque a ideia popular é que todo político é ladrão, que todo político é bandido, que todo político é um pilantra. E a história não é bem assim. Você não pode generalizar. Todo policial é bandido. Todo professor é comunista. Né? Todo crente é safado. Todo pastor é pilantra. Não, não é bem assim. Você não pode generalizar. Você não pode ir nesse efeito manada. Então, Paulo começa com a expressão aqui, importantíssima, que vale para todas as épocas. Né? Que nós devemos se sujeitar às autoridades. Tá? Nós devemos se sujeitar, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Aí vem a parte B do versículo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Aqui há uma nota de rodapé. Então, quer dizer que todo governo é Deus que institui? É todo governo que é Deus que coloca? Não é bem assim, vamos entender aqui. Tá? Quando Paulo fala no versículo 1, parte A, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, superior não é a pessoa, não é o presidente, não é o imperador, não é que a pessoa é importante, a pessoa em si, mas o cargo que ela ocupa, superior pelo cargo que ela ocupa, pela posição, a hierarquia política que ela ocupa. Então, superior não é a pessoa, superior é o cargo. Tá? Aí vem, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Porque todo poder, toda autoridade emana de Deus. Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para administrar. E daí vem a palavra política. Política tem um sentido de governabilidade, de trazer, estabelecer a justiça, estabelecer a lei, a ordem. Política envolve administração. Política envolve governo. Então, Deus é um Deus que governa. Nesse sentido aqui, entendam o que eu vou falar, Deus é político, porque Deus governa o universo, Deus governa o mundo. E todas as autoridades, né, ou aqueles que exercem autoridade, mesmo sem a pessoa saber, mesmo se for um ateu governando, alguém mal governando, tá? Aquele poder não é nele, não é dele, porque todo poder, toda autoridade para governar procede de uma única fonte, e essa fonte é Deus. Essa fonte é Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O sentido que toda a autoridade é facultada, é delegada por Deus. Vocês estão entendendo? Toda autoridade, todo poder é dado por Deus. E a palavra poder, no sentido político, é uma pessoa que tem condições de falar e ser obedecido. É uma pessoa que tem condições de falar
e emitir uma ordem e aquela ordem ser obedecida, tá? E autoridade significa alguém munido, tá? Alguém munido e ele tem as prerrogativas de falar, de nomear, de fazer acontecer. E quando ele manda, quando ele determina, essa ordem é executada. Imagine o policial na estrada, a polícia, alguém que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, e vem vindo uma Scania, uma carreta grande. Tá? Aquele uniforme que ele está vestido identifica que ele pertence, que ele tem uma autoridade. Tá? E quando ele estende a mão, a carreta tem que parar, tem que encostar, porque o caminhoneiro está reconhecendo a autoridade, né? Porque ele está munido ali com o poder do Estado. E ele faz ser obedecido, né? Mandando aquela carreta encostar. Então, primeira coisa que nós devemos observar aqui, não há ser humano na Terra que não esteja debaixo de autoridade. Isso você pode até ir procurar, queridos, nas tribos indígenas, né? Lá não existe essa ideia de todo mundo ser autônomo, não. Lá tem um cacique, tem um pajé, que é aquele que coloca as normas, as leis, as ordens em todas as camadas da sociedade, a camada política, que é o texto aqui, a camada familiar, a camada, se você vai no mundo acadêmico, escolar, você sempre está debaixo da autoridade. No lar é o pai e a mãe. Na escola é o professor ou a professora. Tá? Em qualquer lugar. Na sua empresa você tem um gerente, você tem o supervisor, você tem um líder do setor, você tem um encarregado. Então nós estamos sempre debaixo de autoridade de alguém. E aqui nós estamos debaixo da autoridade, das autoridades que nós elegemos, que nós constituímos. Nesse caso, o Brasil, o nosso sistema é um sistema presidencialista, aonde nós escolhemos o representante para representar a nação, nós escolhemos os deputados federais, os senadores, né? O poder legislativo, que é eles que fazem as leis, tá? Nós temos os vereadores que trabalham no âmbito municipal, nós temos os deputados estaduais que trabalham aqui no nosso estado, né? Que fazem as leis aqui do estado, e são nossos representantes, porque nós o elegemos para colocar lá, ou para colocar lá, né? Para nos representar. Então, todos nós estamos sujeitos a essas autoridades superiores. Superior, como eu falei, no sentido de não a pessoa em si ser superior, mas o cargo que ela exerce, a posição que ela exerce no seu mandato, é uma posição superior à minha e à sua. Então, é um dever de todo cristão se sujeitar. Sujeitar aqui é se submeter, reconhecer essas autoridades. Aí, porque ele vai explicar, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. No sentido que todo poder, toda autoridade emana de Deus. Porque o supremo poder e a suprema autoridade é dele. E ele delega. Ele delega. Tá? Depois de nós entendermos aqui isso, e Paulo explicar aqui, ele fala no versículo 2: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, um rebelde, alguém que se rebela contra a autoridade, está se rebelando contra Deus. Como a pessoa pode se rebelar contra Deus? No sentido que, como toda autoridade é dada, é facultada e procede de Deus, mesmo sem a pessoa que está exercendo o mandato saber, mesmo se for um ateu ali governando, tá? Ele não tem essa noção, ele não tem essa consciência,
mas aquele poder e a autoridade que ele está exercendo foi dada por Deus, porque é Deus que detém e é Deus que tem toda a autoridade. Então, resistir à ordenação, resistir a essa autoridade superior, é resistir o próprio Deus. É isso que Paulo está falando aqui, é resistir o próprio Deus. E quem faz isso trará sobre si condenação, no sentido que será punido. Todo porque as leis, queridos, né, foram dadas e estabelecidas para você não quebrar. Se você quebra a regra ou se você quebra as leis, você vai ser o quê? Retaliado, você vai ser preso. Né? Esse é o sentido do versículo 2 aqui. Esse é o sentido. Você será punido porque você quebrou a norma. Então a liberdade tem limite. Tá? Se você ultrapassa esse limite, você será punido. Você trará sobre si juízo. Você trará sobre si juízo. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Daqui a pouco eu vou falar para você, tá? E aqueles casos da Bíblia que você vai encontrar lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai encontrar lá as parteiras do Egito, que não obedeceram a ordem de Faraó de matar as crianças, né? Você vai encontrar Moisés em oposição contra Faraó. Né? Como explicar esses casos? A gente vai explicar daqui a pouco. Né? Eles resistiram, então, a Deus, porque eles resistiram à autoridade. Eles desobedeceram. Atos capítulo 4, né? Pedro fala, importa obedecer aos homens, a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Nós vamos entender esse contexto aí. Né? Calma aí. Vamos chegar lá. Então, quem desobedece à autoridade, quem desobedece às leis instituídas, colocadas, estão resistindo ao próprio Deus e receberão, tá, punição, serão condenados. Tá? Aí o versículo 3, Paulo vai explicar a função das autoridades. A função das autoridades. Versículo 3, porque os magistrados, as autoridades, o presidente, aqui eu estou arredondando, tá? Estou acrescentando para você entender, contextualizando é a palavra. Porque os magistrados, o presidente, o rei, o príncipe, o deputado, o senador, o vereador, não são para o temor, não são para o medo, para meter medo em vocês. Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, quando se faz o bem, você não é punido. Mas quando se faz o mal, você é punido. Porque foi para isso que a autoridade, foi para isso que a lei, foi para isso que os magistrados foram colocados. Apesar de muitas vezes isso não acontecia. Principalmente na época de Paulo, né? Esse sistema político romano que era totalmente corrupto e carcomido pela corrupção. Então, porque os magistrados não são para temor, não são para colocar medo. Quando se faz o bem, tá? E sim quando se faz o mal. Quando se faz o mal, a autoridade pune. Coloca a pessoa na cadeia. A pessoa é punida. A pessoa é punida porque fez o mal, está praticando o mal. Continuando, versículo 3. Você quer viver sem medo da autoridade? É uma pergunta. Você quer viver bem, sem medo da autoridade? Sim, todo mundo quer. Aí Paulo fala, faça o bem. Faça o bem. E se você fazer o bem, você terá louvor dela. No sentido que você não será punido. Porque o principal que está falando do princípio da autoridade. A autoridade foi constituída, facultada, delegada, tá? Para estabelecer a ordem, para colocar as normas. Porque as liberdades têm limite. Se você avançar, quebrar um princípio da lei, avançar esse princípio da liberdade, você será punido. Mas se você faz o bem, você não será punido. Esse aqui é o ensinamento bíblico. Tá? E se você quer viver bem, sem medo da autoridade, você deve fazer o bem. Porque fazendo o bem, você terá louvor dela, você não será punido. Tá? Aí o versículo 4. Pois a autoridade é ministro. E a palavra ministro aqui é servo.
servo. A autoridade é ministro, é serva, o servo de Deus para o seu bem. Porque a autoridade, o conceito de autoridade, de magistrado, né, de política, né, dos governantes, daqueles que exercem a governabilidade, é estabelecer a lei, estabelecer a ordem, tá? Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem, no sentido que ela está ali para estabelecer a ordem, estabelecer as normas, punir o que é mal, né? E estabelecer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é coerente. Esse é um princípio da autoridade, que deveria ser assim. Infelizmente não é, né? Em muitos casos aí nós vemos aí que não é assim. Aí a parte B do versículo 4, Paulo continua: mas se você fizer o mal, então tenha medo. Por quê? Aquele que faz o bem não deve ter medo, que não será punido. Mas aquele que pratica o mal, a injustiça, é desobediente às normas, às leis, avança esse princípio da liberdade, esse deve ter medo. Por quê? Porque será punido. Porque será punido. Tá? Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A espada aqui é a punição. A espada aqui é a carranca dura, é a carranca pesada da punição que a autoridade deve trazer. Tá? Porque, olha só, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é esse motivo que a autoridade traz a espada, pois ela é ministro de Deus, ou ela é serva de Deus, tá? Vingador para castigar quem pratica o mal. Então essa palavra aqui já é autoexplicativa, né? Quem pratica o mal, quem é desobediente e quem não se sujeita às autoridades vai sofrer e receber retaliação, tá? Vai receber punição, vai para o xilindró, vai para a cadeia. Naquela época do Império Romano, tá? Era morta. Essa pessoa era morta. Essa pessoa era retaliada, que estava desobedecendo. Vamos lá. Então, a autoridade ela é serva de Deus. Em que sentido? Assim como Deus administra bem, assim como Deus governa bem, assim como Deus estabelece as leis e as ordens, as autoridades, porque todo poder e toda autoridade vem dele, emana dele, sai dele, deve exercer também, deve ter essa consciência, tá? De punir o mal, de punir aquilo que é errado e estabelecer aquilo que é certo. Porque ela é ministra, ela é serva de Deus, tá? Para castigar aqueles que agem mal, que praticam mal. Versículo 5. Portanto, tá? Depois de ele falar tudo isso aqui, ó, portanto, é necessário que vocês, mais uma vez vem a expressão, se sujeitem, se submetem, né? Ou se submetam às autoridades, ou à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Quem tem consciência sabe, tá, que deve se submeter às autoridades constituídas. Porque se você serve a Deus, que é a maior autoridade, e Deus que delega poder e autoridade aos magistrados, àqueles que exercem o poder político da nação, você sabe muito bem, tá, que você deve obedecer. Não por temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos. Nós pagamos impostos. No Brasil, infelizmente, nós somos roubados todo dia, né? Pagamos pesados impostos. Infelizmente, nós não vemos para onde vai o dinheiro, né? Porque se você paga tanto imposto assim, era para ter boas estradas, né? Era para ter o preço bem acessível, inclusive a gasolina está um absurdo. Você não vai no mercado, os preços das coisas, né, estão um absurdo. Hoje uma cesta básica dá mais de R$ 400. E tem gente aí passando fome, necessidade, devido aos desvios de dinheiro, à corrupção, à malandragem, à pilantragem. Não foi para isso que Deus estabeleceu as autoridades superiores, os magistrados. Não foi para isso, né? Mas eles são homens pecadores que, infelizmente, muitos fazem mais mal do que bem.
Então, por isso que vocês também pagam impostos. Porque as autoridades, mais uma vez aparece a palavra ministro aqui, são servos ou servas de Deus, atendendo constantemente este serviço. Aí vem o versículo 7. Paguem a todos o que lhe é devido. Você não deve deixar nada para trás. Paga o seu imposto. Paga o teu débito. Paga a tua dívida. Aí Paulo fala, a quem tributo, tributo. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Então Paulo está dando uma ordem aqui clara, que é como deve ser a autoridade, como deve ser norteadas as autoridades. Esse é o dever. Mas nem todas agem dessa forma. Inclusive, vários ditadores da história tomavam esse texto aqui como base, usando a Bíblia, né, de forma errada, claro, para validar as suas atrocidades, as suas corrupções, o seu mau governo. E agora nós iremos explicar. Elias, tudo bem. Eu entendi a exposição. Eu entendi que eu tenho que estar sujeito às autoridades, me submeter às autoridades. Como eu falei, né, ninguém vive sem autoridade. Dentro da sua casa, que manda seu pai e sua mãe. Né? Até no casamento tem um princípio de autoridade entre o homem e a mulher. A mulher tem suas funções e suas responsabilidades. No casamento, o esposo deve amá-la, respeitá-la, dar a vida por ela, se for necessário. Mas qual é o princípio de autoridade no casamento? O homem é o cabeça da mulher. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher, que é o princípio de autoridade dentro do lar. Então, dentro da casa é o pai e a mãe. O casamento, o esposo acerca da esposa. Né? Na escola, o professor. Então, nós vivemos debaixo de autoridade, nessa hierarquia. Elias, e como nós podemos explicar os textos onde nós vemos servos de Deus desobedecendo às autoridades? Simples. Porque há um termo militar no quartel que ordem absurda não se cumpre. Quando a autoridade, assim diz John Stott, assim diz, deixa eu ver aqui, a F.F. Bruce no comentário da Carta aos Romanos, aqui diz também o comentário do John Murray de Romanos, eu tenho vários comentários de Romanos aqui, né? Martin Lloyd Jones, naquela série de comentários da Carta aos Romanos, quando a autoridade ela vai contra os princípios de Deus ou da palavra de Deus, tá? Aí você deve desobedecer. Aí é desobediência civil. Nesse sentido, quando as autoridades vão contra a palavra de Deus, vão contra os princípios norteados pela palavra de Deus, aí você deve desobedecer. Que foi o caso daquelas parteiras do Egito, quando o faraó, que era a autoridade, era um rei ali, um imperador, falou para elas matarem aquelas crianças. Foi uma ordem absurda. E elas não obedeceram. Tá? Porque era uma ordem absurda. Ordem absurda não se cumpre. Quando você lê, e você vê claramente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, quando Nabucodonosor constrói, você conhece o texto, capítulo 3 de Daniel, constrói aquela grande estátua e pedem para eles adorar todo mundo se curvar e adorar a estátua, os 3 rapazes continuaram em pé, tanto que ele mandou tocar de novo a orquestra. Nunca a orquestra de Nabucodonosor tocou 2 vezes, mas naquele dia tocou. E quando tocou de novo, os moços, os 3 rapazes em pé, porque era uma ordem absurda. A adoração é só a Deus. Veneração é só a Deus. Se dobrar, se sujeitar, é só a Deus, nesse sentido. Então eles não obedeceram. E eles receberam a punição, foram para a fornalha e lá, milagrosamente, eles foram poupados. Deus os protegeu, os livrou. E Nabucodonosor depois reconheceu quem de fato tinha todo o poder, quem de fato tinha toda a autoridade, que era Deus.
porque ordem absurda não se cumpre. Nós vemos também quando, Atos capítulo 4, Pedro está perante o Sinédrio, que era a corte judicial e política, né, e religiosa dos religiosos, dos fariseus, dos religiosos ali. A corte judicial religiosa judaica, que era composta de 71 membros. Pedro fala assim: importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles queriam circunscrever, eles queriam engessar, eles queriam proibir o avanço do reino de Deus, da palavra de Deus. Pedro entendeu o que estava por trás daquilo. Ele falou: não, importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse sentido aí. Então, quando o cristão deve desobedecer nesse sentido? É quando as autoridades vão contra os princípios que Deus estabeleceu. Você pode ver aqui, Daniel, eu poderia citar outros casos. Tá? Outros casos. Elias perante Acabe. Acabe era uma autoridade, mas Acabe estava fazendo tudo ao contrário. Tudo aquilo que Deus tinha estabelecido, ele estava indo contra. Era um frouxo, era o banana. Acabe só tinha nome de rei, mas quem mandava Israel era Jezabel, a sua mulher, que pitava e bordava, matava, tirava, fazia e acontecia. Elias vai lá e confronta. Então Elias era um desobediente? Não, Elias foi lá falar para Acabe, né, o que ele deveria fazer, e ele não fez, ele desobedeceu. Então é nesse sentido. E você vê também no Antigo Testamento outros homens de Deus, profetas, né, confrontando reis e autoridades, porque se desviaram da verdade, oprimindo o povo, massacrando o povo, tá? Roubando, corrupção, oprimindo o pobre, a viúva, né? Coisas assim terríveis. E você vê Deus denunciando por meio dos profetas. Então, quando as autoridades se desviam do seu propósito, que é estabelecer a lei, a ordem e punir a injustiça, você deve desobedecer. Nós devemos desobedecer. Aí é nesse sentido aqui. Quando as autoridades se desviam do propósito primordial. Tá? Mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia, não sabe quem é Deus, é um ateu governando. Mas ele sabe os princípios, os valores que devem nortear e reger uma sociedade. Ele está ali para fazer o bem. Ele é ministro de Deus, de Paulo, aqui diz Paulo, 3 vezes. Ele é ministro de Deus, ele é servo de Deus para estabelecer a ordem, né? Colocar as normas, as leis, punir o malfeitor, os infratores da lei. E nós pagamos os nossos impostos, nós temos nossos deveres civis, a nossa cidadania terrena para isso. Temos direitos e deveres. Direito de ir, direito de vir, de segurança, de saúde, de casa, né, ou moradia, está na Constituição. A nossa Constituição, que infelizmente não é cumprida, devido aos desvios de dinheiro, devido às debandadas. E nós temos aí outros governos totalitários, governos que é comunista, socialista, onde o povo é oprimido. Você vê a Venezuela, você vê a Argentina, você vê a Coreia do Norte, onde o povo é oprimido, tá? Onde as autoridades são sanguinárias, perversas, malignas, mas e não cumprem o propósito aqui de Romanos 13, versículos de 1 a 7, que é o propósito original, que deve nortear todo o governo, toda a autoridade. Vocês compreenderam? E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram dessa exposição, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, né? Se inscrevam no canal se você não é inscrito, comente também e acione o sino depois de se inscrever para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.